Em matéria de lucro presumido, existem algumas especificidades que a gente vai tratar hoje, tá? O lucro presumido, gente, ele é uma presunção, né? O governo ele determina essa presunção, tá? Regime tributário para apuração do imposto de renda e da CSLL. Ele foi feito para isso, tá? A Receita Federal vai presumir que determinada porcentagem do faturamento é lucro, né? Por exemplo, gosto muito desse exemplo, R$ 100.000. Pronto, se for uma prestação de serviço, como exemplo, ele vai ter 32% de presunção de lucro. E com isso é que vai ser calculado o imposto de renda e a CSLL, tá? Então, com a porcentagem determinada, a gente não precisa comprovar para o fisco que houve ou não lucro, tá? Porque a gente está no lucro presumido. E o regime é cumulativo, então não há apropriação de créditos referentes a encargos, custos e receitas, tá bom? Temos algumas condições para aderência ao lucro presumido, tá? Pessoas jurídicas que não são obrigadas ao lucro real podem entrar tranquilamente. Temos aqui um limite de faturamento, né, da receita bruta total, que pode ser igual ou inferior a 78 milhões durante o ano. E 6,5 milhões multiplicados pelo número de vezes, né, de atividade do ano anterior, né? Olha só, quem não pode ser é quem passou do limite de 78 milhões, né? Além do que atividades como de bancos, comerciais, investimentos, essa parte financeira também não pode atender ao regime tributário do lucro presumido, tá? E temos aqui a legislação, que é a Lei 12.814 de 2013 e a 9.718 de 98, que é o nosso embasamento, tá? Então acompanhe isso aí. Agora uma pergunta, né? Ela precisa de escrituração contábil? Olha só, de cara a gente sabe que a legislação fiscal pede uma coisa, né? E o Código Civil pede outra. A dispensa dessa escrituração contábil, pedindo o livro caixa, vem do fisco, né? E ele diz que tem que ser escriturada toda essa movimentação financeira, inclusive bancária. Está lá no artigo 527, lá da legislação, né? Número 3.000/99 do Imposto de Renda. Agora, já o Código Civil, ele diz que é obrigado, independente do regime de tributação, a ter escrituração contábil. E eu acho até melhor que tenha, que assim você vai ter uma visão ampla do negócio, tá bom? E mais um detalhe, sobre a distribuição de lucros, se você tiver contabilidade, você consegue, né, melhor a distribuição. Olha só, se você distribuir o lucro respeitando só as regras de presunção, ele vai estar obrigado só ao livro caixa. Agora, se ultrapassar as regras de presunção, ou seja, isenção de imposto de renda, a gente tem que ter contabilidade, né? Porque se você usar o livro caixa, cara, 32% é isento de imposto de renda, no caso de prestação de serviços, por exemplo, né? Agora, se você tivesse contabilidade, era 100%, cara. Então, é preciso ter escrituração. Essa informação está presente na instrução normativa lá da Receita Federal 11/96, no seu artigo 51, tá? E a apuração do lucro presumido, ela é trimestral, tá? Nosso imposto de renda, pessoa jurídica, CSLL, temos aqui as datas que são de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Em relação ao pagamento do imposto de renda e da CSLL, ele deve ser pago em até o último dia do mês, tá? Subsequente ao do encerramento do período de apuração trimestral, certo? Se atentem muito a essas datas. Lembre-se que o lucro presumido, ele é trimestral e tem sempre essas datas a serem cumpridas, tá bom? As alíquotas de presunção de imposto de renda, 15% normal, tá? 10% de adicional se tiver uma excedência de 60 mil trimestralmente, tá? Temos aqui algumas alíquotas de presunção, que é o que a gente usa para determinar o faturamento, o que é lucro e o que não é. De acordo com a Lei 9.430/96, temos aqui como exemplo 1,6% para revenda de combustíveis, 8% para comércio, serviços de transporte temos de 16% e 32% serviços em geral, tá? Já nas alíquotas de CSLL muda, tá? Primeiro que a alíquota de CSLL é 9% sobre a base de cálculo. Então temos aqui a presunção de 12% para comércio, indústria, prestação de serviços hospitalares, transportes, construções e 32% no caso de prestações de serviços não contempladas já de 12%. Tá? Ou seja, temos aqui uma presunção diferente. Imposto de renda é uma presunção, CSLL é outra presunção. Não pode esquecer deste detalhe para não calcular errado, tá bom? Então, a apuração do lucro presumido, ele vai ser mensal em relação a ISS, PIS, COFINS e ICMS. Em relação a IRPJ e CSL é trimestral, tá? Lembre-se dessa diferenciação. O imposto cujo cálculo ele é feito todos os meses, aplicando o faturamento da empresa, são esses: ISS, PIS, COFINS e ICMS. Agora, trimestralmente é imposto de renda e CSLL, não pode esquecer desse detalhe.
A base de cálculo dele, como eu já mencionei, é uma presunção. Então a gente pega o faturamento e as demais receitas. Faturamento, quanto é que ele vendeu no mês, né? Você pega lá o faturamento e vai calcular ICMS, ISS, tá? E em relação ao lucro presumido, como é a base de cálculo do lucro presumido? A gente vai pegar o faturamento demais receitas, né? O faturamento que ele teve lá das vendas, as receitas demais que são em relação às aplicações financeiras, por exemplo. E a gente vai aplicar a percentual de presunção, né? O percentual de presunção é aquilo que varia de acordo com a atividade da empresa. Então, se ele é comércio, é 8%. Se ele é prestação de serviço, é 32%, tá? Então, temos o lucro presumido e é só aplicar as alíquotas de imposto de renda e CSLL. Imposto de renda presente lá no artigo 519, lá do Regulamento do Imposto de Renda, né, de 99, e a CSLL no artigo 20 da Lei 9.249, lá de 95. Lei antiga, mas está valendo. As deduções da base de cálculo do lucro presumido são vendas canceladas, descontos que são destacados na nota fiscal, né? Os impostos não cumulativos cobrados de comprador, contratante, de modo que o vendedor ou prestador ele tem que ser mero depositário. IPI e tributos, né, na substituição tributária, tá bom? Temos algumas obrigações acessórias, que é manter os livros fiscais e comerciais. Temos a FD-ICMS, DCTF, né? Essa CFIP e GFIP já está sendo substituída pela DCTF, né, naturalmente. A ECD e ECF, que é a escrituração contábil e a escrituração fiscal, né, ambas digitais. Temos a DIF, que já está sendo extinta, né? A DIF, eu já atualizo aí que a DIF não vai existir mais. A RAIS e a GIA. Beleza? It's hard to breathe, but that's alright.